Ok. Quando a gente acha que a gente vai ficar de boa, aparece mil coisas para ler, Deus me livre. Vocês estão matriculados em muitas outras disciplinas? Ah, só para avisar, pessoal, a partir de agora, então, gravando a aula de Economia Clássica de 11 de junho de 2021. Vocês estão Com a sua matriculados? matéria, com a É, sua então, matéria são 6. pois é. E vocês foram orientados para pegar as disciplinas? As disciplinas lá do primeiro semestre ou foi aleatório? Esse semestre a gente já, por exemplo, como a gente entrou, já estava lá já pra gente essas matérias, a gente não escolheu. Uhum. É que nós já estamos planejando as disciplinas para o próximo, que vai começar lá em final de agosto. E aí a gente percebeu que tem muitos alunos que eles estão se matriculando em disciplinas de fases diferentes, dado que a matrícula é pelo sistema, né, é automática, e aí a pessoa olha lá um rol de disciplinas e escolhe aleatoriamente, sem tomar cuidado de ver a sequência de fases, né? Não sei se eu me fiz entender. Então, não é o caso de vocês, lógico, porque vocês, como ingressaram, vocês só tiveram aquela opção de disciplinas, mas os demais alunos de outras fases ficam disponíveis no sistema todas as que faltam para ele fazer. E aí tem aluno que dá do segundo semestre que vai lá no sétimo, pega uma disciplina do sétimo, pega uma do oitavo, e isso aí gera um certo problema, porque aquela sequência da grade curricular do curso, ela não é à toa, né? Porque você tem uma sequência de disciplinas que muitas vezes servem de base para as disciplinas seguintes. Vocês entenderam, né? Então, eu acho que agora em meados de agosto, vocês já vão ser informados para se matricularem pelo sistema. Então, procurem olhar a grade do curso e seguir aquela ordem de disciplinas que é sugerida Ô, pelo professor, nosso projeto pedagógico. Oi? não é mais fácil fazer igual fizeram agora, da primeira vez? Só disponibilizar pra gente, tipo, confirmar a matrícula, em vez da gente escolher? Esse procedimento é para os que ingressam, mas para os demais, como a gente funciona no sistema de crédito, o aluno tem liberdade de escolher a disciplina que... E aí tem uma outra questão, né? Meio pessoal de cada um. Tem alunos que têm preferências por uma certa área e vão escolher aquelas disciplinas. Por exemplo, tem aluno que tem preferência na questão do agronegócio. Então, vai procurar disciplinas disponíveis que ele tem a fazer ainda, relacionadas ao interesse dele, e vai deixando as menos simpáticas para trás. Só que não tem jeito, a gente tem que passar por todas elas. Eu, quando fui aluno como vocês, nossa, tive que fazer um monte de disciplina que eu não tinha interesse nenhum, mas tinha que fazer, cumprir os créditos. Mas, enfim, é assim que funciona. Mas, muito provavelmente, vocês vão receber e-mails da coordenação do curso para orientá-los no sentido de escolher as disciplinas para seguir uma certa sequência que é sugerida pelo curso para que vocês não tenham dificuldades em algumas disciplinas, né? Por exemplo, as minhas disciplinas, a minha área é a área de finanças, né? Então, eu tenho lá análise de projetos, tenho o mercado de capitais, que é tratar sobre bolsa de valores. Essa disciplina é do quinto semestre. Mas para o aluno se matricular nela, é muito aconselhável que ela faça uma disciplina do quarto semestre chamada Economia Monetária, que dá mais ou menos a base do funcionamento do sistema financeiro, crédito, enfim. E se ele não tiver feito essa e se matricular na minha, ele vai ter dificuldade de compreender o conteúdo. E é evidente que a minha, principalmente nos últimos anos aí, com essa queda na taxa básica de juros e 2 milhões de brasileiros migrando
da renda fixa para a renda variável, para operar nas bolsas de valores, essa minha disciplina ela é muito mais atraente, né? Às vezes até tem um aluno aí que até disse que foi o pai que orientou ela para fazer essa disciplina, porque ele estava querendo mudar os investimentos dele. Então, mas para você cursar essas disciplinas, a gente já tem disciplinas preparatórias anteriores, entende? E aí é muito mais fácil. Por exemplo, a outra disciplina que eu dou, análise de investimento, cálculo de VPL, TIR modificada, enfim, uma série de muitos cálculos. A gente usa, eu trabalho muito com a calculadora HP. Mas lá no terceiro, acho que é no terceiro semestre, tem uma disciplina chamada Economia Financeira, que é praticamente as operações básicas da HP, o que é valor presente, valor futuro, como calcular uma taxa de juros. Por exemplo, você faz uma compra numa loja para pagar em 3 prestações. E essas parcelas aí que você vai pagar tem juros embutidos, como descobrir aquela taxa de juros. Isso tudo você vê lá no, acho que é terceiro ou quarto semestre. Aí chega lá na minha disciplina no sexto semestre, análise de investimento mesmo, eu subentendo que essas operações básicas da HP, o aluno já domine, né? Aí não, eu perco grande parte do tempo revisando aquela matemática financeira básica aí, porque senão não avança no conteúdo. Então, é só questão de orientação, tá bom? Mas, muito provavelmente, a gente está vendo isso com alguns professores aí, na época da próxima matrícula de vocês, que aí sim vai ser online, vocês não precisam mais ir na secretaria acadêmica ou se dirigir à secretaria acadêmica, vocês vão escolher as disciplinas, mas vocês vão ser orientados a seguir essa certa sequência que a gente sugere. Tá bom? Dito isso, como é que foram aí no feriadão? Vocês viram que eu tinha aquela tarefa 2 para ser entregue na semana passada, né? E como na semana passada, que até eu fui pego de surpresa, não sabia dessa questão do feriado e do ponto facultativo, então eu acabei, ainda ontem eu recebi respostas da tarefa 2 de pessoal da turma aqui e eu estou considerando. Só que agora, hoje pela manhã, eu postei lá no SIGA o gabarito daquela tarefa 2, tá? Então, vocês podem baixar lá no SIGA, tá no tópico do dia 11, do dia de hoje mesmo, tá assim, tarefa 02, gabarito. Lembram aquelas de marcar verdadeiro ou falso, né? Então, vocês podem baixar lá e conferir com as respostas que vocês me derem e calcular lá quantas acertaram, contar quantas acertaram, multiplicar por 0,43. Cada questão valia 0,43. E aí vocês já sabem a nota de vocês. Podem desconsiderar, tá, aquela questão lá, aquela observação que eu coloquei, que de cada 2 erradas anulava uma certa. Aquilo lá foi um blefe meu, tá? Para fazê-los pensar antes de responder, antes de chutar. Então, eu tenho 2 propostas aí hoje. Ou a gente revê esse gabarito, daí eu comento por que é verdadeiro, por que é falso, ou a gente avança lá no conteúdo, porque eu acho que eu tive olhando lá nos slides que eu coloquei, tem muita coisa lá que eu coloquei muito abreviado, com muito símbolo, tá? Então, eu tenho dúvidas se vocês entenderam. E lembrando que aqueles slides é bom que ele seja acompanhado da leitura. Por exemplo, eu tenho ali nos clássicos, tenho a teoria dos rendimentos decrescentes do... O pessoal está entrando ainda. Rendimentos decrescentes do Ricardo. E eu desenhei aquilo lá. Agora, só olhar o slide, eu creio que vocês não vão entender a essência da teoria dos rendimentos decrescentes. O ideal seria pegar lá, hoje vocês têm acesso na internet, entram lá com
com David Ricardo no Google lá, e vocês encontram muito artigo e procurem lá sobre esse tópico, teoria dos rendimentos decrescentes, vocês vão ter farto material sobre isso. Então, ler e acompanhar junto com os slides, olhar os slides, aqueles desenhos que eu fiz, eu acho que a compreensão ficaria melhor. Então, tem essas duas propostas, ou a gente revê o gabarito e comenta, ou eu avanço lá nos slides, tentar explicar alguns slides que eu suspeito que vocês não tenham, de repente passaram o olho, mas não entenderam a essência. Sugestões? Bom, professor, eu por mim, o senhor pode continuar lá nos slides, não precisaria fazer a correção ali. Até porque, como o gabarito está lá, aí se alguém for conferir, mas eu respondi verdadeiro e ele está dizendo aqui que é falso. E aí você ficou numa dúvida muito cruel, pode me acionar por e-mail, eu não entendi por que essa é falsa. Aí eu comento as que vocês não entenderam, eu acho que é melhor, rende mais do que eu comentar todas agora aí, senão a gente vai perder toda essa aula de hoje só numa questão. Se vocês não concordarem com o meu gabarito, por favor, fiquem à vontade, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e se necessário, eu já disse, se a dúvida for muito cruel, eu posso pegar e gravar um videozinho curto explicando só aquela questão. Quer dizer, explicando do meu ponto de vista, né? Por que eu considero falsa ou verdadeira. Tá certo? Então, vamos lá para o slide. Vou compartilhar com vocês aqui. Alguém tem algum dos slides, algum tópico em especial que tenha dúvida? Porque eu escolhi essa do David Ricardo, que vem depois do Smith. Teoria dos rendimentos decrescentes. Mas se alguém tiver dúvida num slide anterior, a gente volta aqui, não tem problema. Bom, professor, para mim, eu acho que o autor mais complicado é o Ricardo mesmo, que eu tive mais dificuldade de entender. Tá, mais alguém estava comentando aí? Eu estava falando junto com o João, praticamente, aí, mas não, eu não tenho dúvida nos slides passados. O Smith, eu acho que é tranquilo, né? Do Smith, vocês têm que sempre associar ao Smith a teoria da mão invisível, o significado dela, seja o laissez-faire, o Estado deixando os agentes atuarem, não há necessidade do Estado coordenar as pessoas, os mecanismos de preços, né? Que tem gente querendo entrar aqui, vou ter que voltar para a tela. O mecanismo do sistema dos preços que leva, ou levaria, supostamente, a economia a um estágio de equilíbrio, ou próximo do equilíbrio, mas nós vamos ver adiante, eu avancei, além do Smith, lá no final dessa primeira parte, eu avancei até o Keynes, e o Keynes não é um clássico, eu só avancei a mais para efeitos comparativos. E o próprio Keynes vai dizer depois que essa ideia de que o mecanismo de preços leva a economia a um equilíbrio nem sempre é verdade. Um exemplo disso é o que nós vimos aí recentemente no ano passado. Vocês lembram daquela questão do arroz, né? Disparada no preço do arroz. Então, o próprio mecanismo de preços não garantiu, porque muita gente teve que se abster de comprar arroz porque subiu muito, né? E aí tem outros fatores que levam a um determinado segmento, no caso aí um produto, o arroz, a sair dessa condição de equilíbrio e o preço disparar. E a oferta diminuir muito de modo a forçar o preço para cima. Quais foram esses outros fatores? Bom, eu não sou especialista na questão do arroz, né, mas eu acompanho muito,
tem interesse particular na questão do agro. Então, dado quando surgiu o efeito arroz, a crise no ano passado, os preços subiram absurdamente, eu acompanhei muitas entrevistas, muitos analistas comentando sobre isso. O próprio setor produtor de arroz, principalmente lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles vinham amargando resultados de safras ruins por décadas, né, com margens pequenas, muitos anos levando prejuízo, o que levou esses sujeitos a irem reduzindo a área. E aí houve um efeito, lógico, que aquele auxílio emergencial do governo ajudou. Imagina vocês, uma família carente receber R$600, eventualmente ela vai demandar mais arroz do que demandava antes. Então, esse aumento na demanda, dada que a oferta já era limitada, levou a essa alta do preço. Com a alta do preço, eu já tenho notícias, informações de que muitos produtores, inclusive, expandiram a área. Eu não sei exatamente qual é a época de safra deles lá no sul, mas eu acredito que seja agora, no segundo semestre, né? Então, já expandiram, deve amenizar um pouco esse problema da oferta, da baixa oferta do produto. Então, vai ter mais produto disponível e isso vai equilibrar um pouco os preços. Tá? Então, muitas dessas premissas clássicas, e isso aí até estava na tarefa 2, né? Eu acho que está na tarefa 3, né? Sobre as premissas da lei de Sé, lá, muitas delas que eram válidas no tempo dos clássicos, elas não são mais verdade hoje. Uma delas é aquela com relação ao emprego, né? O Sé dizia que todo desemprego é voluntário, o sujeito não está empregado porque não quer, se quiser trabalhar, tem emprego. E a gente sabe que a realidade hoje é bem diferente, né? Então, os conceitos vão mudando, a teoria vai evoluindo, e lembrando sempre, é bom sempre contextualizar a época em que foi desenvolvida aquela teoria, ou aquelas premissas dos clássicos. Contextualizando na época pode ter sido verdade, mas trazendo para a época atual não é mais verdade. Então, há sempre a necessidade de uma evolução dos conceitos teóricos. Tá. Eu vou mudar para a tela lá. Então, vocês estão vendo a teoria dos rendimentos decrescentes na tela aí? Sim, professor. Sim. Tá, então, tem os conceitos aí, e tem aqueles gráficozinhos que eu fiz embaixo, né? Aquele laranja ali, com as flechinhas, depois laranja de novo, outra flechinha, e finalmente mais um laranja. O que é isso? 2, 4, 6 lados, na figura de hexágonos, né? Então, essa teoria, como tem muito símbolo aí, Y da Terra, receita, não sei se vocês entendem esse linguajar do economês aí, então eu queria deixar ela, esclarecer ela um pouquinho melhor, porque eu, olhando o slide, para quem, eu acabei fazendo, aliás, eu queria mostrar a fonte para vocês. Deixa eu voltar aqui para o vídeo. Ó, todo esse material aí eu me baseei nesse livrinho aqui do Heilbronner, Robert Heilbronner, A História do Pensamento Econômico. Ele faz parte da coleção dos economistas, que eu não sei se vocês encontram hoje ainda, era da editora Abril Cultural, mas você entra lá no site da Abril, hoje tem outras coisas lá, eu não sei se eles têm disponível ainda para vender. Então, o problema desse livro é que ele é todo assim, ó, é só texto, não tem nenhuma figurinha. Então, a leitura que eu fiz esse autor é muito bom porque ele sintetiza todos os clássicos, todos os autores. Isso aí foi uma dica quando eu estava aí
no lugar de vocês, eu estava fazendo economia, eu tinha um colega que ele ia muito bem nas provas. Era a prova sobre o Adam Smith, lá ele ia bem. E nós tínhamos que pegar textos, ou até ir na biblioteca, pegar a obra do Smith e começar a ler. Como é que você vai ler a obra do Smith, A Riqueza das Nações, de uma semana para outra, para depois de fazer a prova? E não dava tempo, né? A gente fazia outras disciplinas, e eu perguntei, no intervalo lá, eu perguntei para o fulano, como é que você vai tão bem nas provas aí? Você leu A Riqueza das Nações? Não, eu não li A Riqueza das Nações, eu li a História do Pensamento Econômico, que é uma leitura gostosa, que o cara sintetiza a obra, as teorias, a vida dos principais autores clássicos. Aí peguei essa dica, depois eu tive outras disciplinas, História Econômica Geral, História do Pensamento Econômico, que precisava disso aí, eu peguei essa dica, acabou ficando fácil. Então, até aquela linha do tempo inicial que eu tenho nos slides lá, lembro lá que começa dos romanos, começa dos gregos, vai para os romanos, aquela linha de classe, do tempo, eu que desenhei ela com base nessa leitura. Esse livro aqui não traz nenhuma linha do tempo. Então, só com base na leitura eu fui desenhando ali. É lógico que tem outros livros sobre história do pensamento econômico, sobre os clássicos, mais modernos, que até um colega de vocês já disponibilizou um em PDF, que eu dei uma olhada, ele já vem com uma linha do tempo bem bonitinha, tá? Tem figuras, tem gráficos, tem fotos antigas, tem gravuras, mas esse aqui é simplesmente texto, 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 texto. E hoje as pessoas não querem mais ler tanto, né? Mas eu fui obrigado, na época, a ler, para não ter que ler toda a coleção dos economistas, né? Achei muito mais fácil. Então, essa da teoria dos rendimentos decrescentes do Ricardo, essas figurinhas que estão aí, também fui eu que desenhei elas com base na leitura, só desse autor. Então, tem aí os conceitos, né? Desenvolveu um modelo que mostra como a acumulação de capital, né? O K, em economia, a gente considera que é capital, aliado ao aumento da população, eleva a Y da terra. O Y aí é renda da terra. Até o rendimento decrescente diminuir de tal forma que os lucros que a S, esse S entendo como poupança, a poupança se torna nula, atingindo uma economia estacionária, com salário de subsistência e sem crescimento. Mas lembrando, contextualizando, que ele era contemporâneo do Malthus, e o Malthus ele ficou conhecido pela teoria da população. A população cresce numa ordem geométrica e a produção numa ordem aritmética. Então, o Ricardo ficou alarmado com isso e desenvolveu essa teoria. Então, vamos lá aos hexágonos lá embaixo. O significado disso, deixa eu permitir aqui. No primeiro hexágono em laranja à esquerda, capitalista 1. O primeiro produtor, imaginem que isso tenha acontecido lá nas redondezas de Londres, porque o autor é britânico. Ele é o primeiro na atividade, é lógico supor que ele vai ocupar as terras mais férteis, né? Então, eu criei um exemplo aí. Para uma determinada cultura, tantas mil sacas de trigo, por exemplo, custa para ele 5 mil libras, ou unidades monetárias. E aí, a terra não é dele, é de um senhor feudal, um nobre, que é proprietário da terra, que vai arrendar essa terra para ele. Então, para esse senhor, para esse nobre, com a atividade dele, alugando, ou quando se trata de imóveis, a gente diz arrendando aquela área, aquela terra, ele paga 500 unidades monetárias por ano para o senhor proprietário. Ele produz, planta, colhe e vai vender no mercado. Isso lhe permite uma receita de 10 mil unidades monetárias. Então, dos 10 mil que é a receita dele, diminuindo os custos,
a renda, sobra um lucro naquele ano de 4.500 unidades monetárias, um lucro razoável até. Aí vem a questão da influência do Malthus, ó, a flechinha em azul para a direita aumenta a população, significa que aquele capitalista ou aquele grupo de capitalistas iniciais não dão mais conta de produzir de modo a alimentar todas as bocas, dado que a população está aumentando. Então, entram novos capitalistas. Há mais demanda por trigo, por exemplo, porque tem mais população, o preço do trigo sobe e isso atrai novos capitalistas, que é ou um grupo de capitalistas, que eu chamo de capitalista 2, ou aqueles que vieram depois dos pioneiros. E se os primeiros estão usando as terras mais férteis, por óbvio que os que entram depois vão ter que se contentar com as terras menos férteis. E terras menos férteis, vocês entendam aí que não só a qualidade do solo, mas também a distância do centro, do grande centro consumidor. Imagine aí, os primeiros capitalistas pegam aqueles vales das redondezas de Londres da época. Os novos entrantes, eles vão ter que produzir em áreas mais distantes, e muitas vezes com um relevo diferente, com pedregulho, enfim. Então, a capacidade de produção, o custo de produção aumenta. Se para o primeiro grupo seria de 5.000 unidades monetárias, o segundo grupo vai gastar 7.800 unidades monetárias. E por que aumentou esse custo? Lógico, porque a terra é menos fértil, tem que botar mais adubo, tem que trabalhar ela melhor, tem o problema da distância, que daí envolve frete. Só que a renda da terra que ele paga lá, como aquela terra é menos fértil, ele paga menos do que o primeiro grupo. Ele paga só 200 unidades. E supondo que ele vai produzir a mesma coisa do capitalista 1, a receita dele lá no mercado vai ser a mesma, os mesmos 10.000. Só que notem, como os custos de produção são bem mais altos, o lucro desse capitalista 2 é menos da metade do capitalista 1. Notem que eu coloquei esses números um pouco exagerado, exatamente para enfatizar essa diferença de faturamento líquido de um com relação ao outro. Então, esse capitalista 2, ele vai lá, digamos que eles têm um sindicato, que eles comemorem, tem aquelas festas que eles comemoravam a safra em todos os anos, né? Aliás, lá em Munique, a famosa Oktoberfest, era uma comemoração meio pagã, em que eles comemoravam o fim do período de colheita, né? Porque logo depois, a Oktoberfest lá acontece em outubro, eles estão no hemisfério norte, final de outubro aí já começa a esfriar, começa a dar inverno, depois vem neve e ninguém planta mais nada, né? Então, desculpe, gente, vou tomar uma aguinha aqui. Então, imaginem que esses dois capitalistas tenham se encontrado numa festa lá, local, em que se comemora o fim do período de safra. E eles tenham conversado e, entre eles, trocaram, olha, mas eu lucrei, produzi a mesma coisa, eu lucrei 2.000, e você produziu a mesma coisa e lucrou 4.500. Pois é, mas é que a minha terra lá é mais fértil. Tá, a conversa ficou aí, só que esse capitalista 2, no ano seguinte, ele vai procurar o senhor proprietário da terra do capitalista 1 e vai oferecer uma renda da terra de R$1.000, vai pagar o dobro do que o capitalista 1. Então, ele pagando o dobro, note, o custo de produção dele vai ser os mesmos 5.000, ele paga R$1.000, o outro pagava só 500, ele paga 1.000, ele tendo a mesma receita de 10.000, o lucro dele, que antes era de 2, passa para 4.
Então, os próprios capitalistas passam a competir por áreas mais férteis. Em esse processo que o Malthus quis dizer, em esse processo aumentando ano após ano, tem mais gente querendo entrar aqui, esse processo aumentando todos os anos, e dado que, olhem, a influência do Malthus que ele teve, a população está subindo, numa escala geométrica, precisa de mais comida. Então, o Malthus projetou esse avanço de abertura de novas áreas, portanto, menos férteis, e esse processo acabaria elevando, ano após ano, a renda da terra. Note que no primeiro exemplo aqui, o capitalista 1 pagava 500 libras ou 500 unidades monetárias. Com a interferência do seu concorrente, o 2, que passou a pagar 1.000, se ele quiser manter essa área aqui, manter o contrato com o senhor feudal, não, eu já trabalhei com você há vários anos, eu sempre te paguei os 500 certinho. Aí ele vai ter que cobrir a oferta do seu concorrente, o 2. Então, se ele pagava 500 antes, ele vai passar a pagar 1.000. E esse processo avançando, notem que o lucro do capitalista 2, do capitalista 1, aliás, se ele cobrir a oferta do concorrente, em vez de 500 pagar 1.000, o lucro dele, que era de 4.500, vai passar a ser 4. E esse processo continuando, no ano seguinte ele teria um lucro de 3, um lucro de 2, e por aí vai, até que a poupança se torna nula. No final das contas, ele vai trabalhar para pagar a renda da terra e para pagar os custos de produção. Vai ter uma receita, vai fazer as contas, não sobra nada para ele. Nesse estágio, o Malthus projetava uma economia estagnada, só de subsistência. Não vão querer mais entrar novos capitalistas para não ter lucro. E aí ele previa, por isso que está escrito em vermelho, num quadrinho preto bem lá em cima, o Malthus era muito pessimista com relação ao futuro do capitalismo. Bem o contrário, bem o oposto do seu antecessor, o Smith, né? A inovação tecnológica, principalmente no setor do agro, já naquela época, gente, né? Vocês sabem que houve aí, aqui no caso do Brasil, o Brasil se envolveu com a Guerra do Paraguai, naquele período da Revolução Industrial nascente, e tem aí muitos livros, muitos autores que defendem a teoria de que o Brasil, Uruguai e Argentina, eles promoveram essa guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, estimulados pela Inglaterra, né, que queria destruir a indústria nascente do Paraguai à época, em termos de equipamentos agrícolas, né, mais avançados que as indústrias inglesas já estavam produzindo. Então, os ingleses teriam, na América do Sul, um concorrente para os seus produtos. Então, vamos destruir aquele país. Aí tem a questão que o Paraguai queria ter acesso ao mar, não sei o quê. Então, mas, enfim, há essa teoria aí, alguns autores defendem que sim, o Brasil e Uruguai e Argentina se uniram para acabar com o Paraguai, mas não porque fosse uma ameaça à região, até porque o Paraguai era bem menor, mas sim porque a maior ameaça era a indústria emergente paraguaia à época, né? Que hoje, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Então, até aqui tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Vamos ver se eu avanço. Tá. E a outra teoria dele é das vantagens comparativas entre as nações. Dúvidas aí a respeito dela? Só para lembrar, tá, gente? Tem muitos cursos aí de relações exteriores, comércio exterior, que essa teoria das vantagens comparativas do Ricardo, que vocês estão vendo aí lá,
século XVII para o século XVIII, século XVIII para o século XIX, ela é base ainda, principalmente para essas disciplinas de comércio exterior, relações internacionais, ainda continua sendo base. Alguém não entendeu essa tabelinha que eu desenhei aí, inventei? Mas eu acho que no lado aqui está bem descrito, né? Supondo que as horas de trabalho por unidade de tecido de Portugal seja de 90 e da Inglaterra seja de 100, e as horas trabalhadas ou gastas para produzir vinho em Portugal seja de 80 e na Inglaterra, lógico, por uma questão climática, né? Um vinhedo, para se produzir um vinhedo na Inglaterra, dado as intempéries climáticas deles lá, nevascas bem mais vigorosas, mais fortes do que no Portugal, na região de Porto ali, os vinhedos eram mais bem produzidos com mais facilidade. Então, Inglaterra teria um custo bem maior para produzir vinho do que Portugal. E na produção de tecidos, a Inglaterra levava vantagem em relação a Portugal. Então, ele sustenta aí que tem que olhar as vantagens comparativas das nações. Portugal deveria se especializar, assim, em vinho e não gastar 90 horas na produção de tecidos, e sim importar os tecidos da Inglaterra. Aí tem a última observação lá embaixo, né? Se Portugal tentasse competir com a Inglaterra na questão do tecido, notem que a questão das horas trabalhadas, Portugal é, inclusive, mais eficiente do que a Inglaterra na produção de tecido. Lógico que eu não sei se isso é de fato, eu acredito que, à época, a Inglaterra tinha muito mais vantagem, porque tinha a indústria têxtil, né? As indústrias têxteis nascendo, mas esses números foram colocados só para demonstrar essa relação. Portugal teria condições de competir com a Inglaterra na produção de tecido, mas se assim o fizesse, não haveria comércio entre as nações. Então, é melhor que Portugal também tem uma vantagem na produção de vinho em relação à produção de tecido, economiza 10 horas de trabalho. Então, é melhor Portugal se especializar em vinho e deixar a produção de tecidos para a Inglaterra. Note que aqui nós não estamos falando de preços, não, né? Só de horas de trabalho em que cada país deve se especializar. Tá bom? Tá bom, professor. Vamos lá. Depois vem a teoria da população do Malthus, logo em seguida, né? Essa frase clássica dele, né? Que a população tende a crescer, mas eu devo ter, claro, eu coloquei em amarelo lá embaixo, né? O Malthus, à época, ele não foi necessariamente muito honesto, ele usou como a base da pesquisa dele o aumento da população dos Estados Unidos. E ambos, tanto o Malthus quanto o Ricardo, não contavam com o avanço na tecnologia na agricultura. Imaginem hoje, quem é do Mato Grosso sabe, essas lavourinhas que o pessoal chama de safrinha, de milho, né? Que você olha assim de uma ponta, você não consegue visualizar o final da fazenda, de tão grandes que são. Imagine se o processo de produção fosse manual, enxada, o pessoal capinando aí, se poderiam produzir essa quantidade de alimentos, né? Então, hoje nós temos tecnologia aí, vocês devem estar acompanhando a agricultura 4G, tem tratores aí, colheitadeiras que não dispensam, inclusive, o motorista, é tudo por GPS, automatizado. Mas, com relação ao Malthus, bom, a ideia central dele na teoria da população é que o aumento da população seria o problema do capitalismo. A população vai aumentando e o processo capitalista de produção não consegue produzir alimentos para tantas pessoas,
é lógico, lá na frente você vai ver problema social, né? E aí população se revoltando, e aí a ameaça aos nobres, ao Estado, inclusive, né? E isso seria um problema que poderia, para ele, era fato que o problema capitalista, o modelo capitalista de produção iria entrar em colapso ali na frente. Então, ele advogou, gente, a solução, o uso de anticoncepcionais para os casais. Agora fica aí a critério da imaginação de vocês, descobrir que tipos de anticoncepcionais que eles usavam lá por volta de 1800. Hoje a gente sabe, né? É só passar numa farmácia e comprar, mas na época não tinha nem borracha ainda, né? Muito menos látex. Então fiquem aí. Eles usavam os anticoncepcionais do Thomas Malthus, não praticar sexo. E ele advogava também adiar casamentos, né? As pessoas, os jovens deveriam ser orientados a casarem mais tarde. Isso aí significava que eles iam adiar o nascimento de novos filhos. Sim, porque na época só podia mesmo depois de casado, era uma questão de igreja aí que pregava, só depois de casado. E os casais doidos para se casarem, os jovens, e lá vinham tanto a igreja como os autores, o próprio autor, ele era um sociólogo, na época ele era muito conhecido, ele advogando aí, olha, esses casais aí, eles têm que casar só daqui a 2, 3 anos, coitado dos jovens, né? A limitação voluntária de filhos em famílias pobres, eu até sublinhei aí, botei em amarelo, filhos de famílias pobres, porque Malthus tem uma frase dele que eu acho meio cruel, mas, enfim, é bem conhecida dele. O Malthus, na obra dele, em algum lugar, ele diz assim: ricos têm riquezas, pobres têm filhos. Então, apesar de ser meio cruel, essa frase, meio discriminatória, mas não foge muito da nossa realidade, não. Vocês não concordam, gente? Hoje os casais mais, digamos assim, de famílias menos vulneráveis, os jovens, vocês podem ver que as famílias mais de uma condição financeira melhor, eles têm menos filhos, eles procuram ter no máximo um casal, né? Quando não 1, 2 filhos. E eu posso dizer isso também por todos os meus parentes, meus avós. Eu tinha parente lá, tinha tio, tinha o avô, eles tiveram lá 12, 13 filhos à época, né? Então, isso era compreensível, gente, porque mais filhos era mais mão de obra à época, né? E hoje o modo de vida das pessoas mudou muito. Os casais de famílias mais abastadas, principalmente, eles relutam em ter filhos, adiam ao máximo. Primeiro, vão cuidar da formação intelectual, querem ter um curso superior, depois ter um emprego bom, depois querem ir viajar para a Europa, e tá, só depois querem ter filhos, adiam no máximo a criação de filhos. E isso, infelizmente, não se vê muito em famílias famílias mais vulneráveis, por exemplo. Então, a famosa frase do Malthus, ricos têm riquezas e pobres têm filhos, ela não fica muito distante da nossa... Eu estou falando isso porque eu acho que deveria haver campanhas de orientação, né, no ar aí há muitos anos com relação a essa questão da quantidade de filhos, né? E uma grande injustiça que a história, os historiadores atribuem a Malthus é de que ele
ele incentivava guerras e pestes no mundo, para Professor, diminuir a população. Oi? Pode nesse falar. caso, que nem o senhor falou, que normalmente as pessoas que têm menos conhecimento, eles têm mais filhos, isso é verdade. Mas aí eu acho que uma forma fácil de resolver esse problema seria através da educação sexual nas escolas. Educação sexual não seria tipo, você tem que virar homem, ou tem que virar mulher, ou tem que ser lésbica, gay. Não, não é isso. É questão tipo de ensinar para o jovem a importância de usar um preservativo, a Sim, importância sim. de se cuidar, para não ter essa quantidade de filho, porque assim, às vezes não é ensinado em casa, porque a maioria dos pais não conversa com seus filhos, É meio um e aí tabu os na filhos família. saem. Pode falar. Não, essa questão, muitas vezes, em muitas famílias, é tratado como um tabu, né? Os pais têm, principalmente um pai, o pai, ele vai se sentir constrangido de conversar com a filha dele sobre esse assunto, né? Então, tem a questão do tabu, mas tudo isso é Nathaniel, né? Que estava falando, é que eu não estou vendo Tá a na tela. Tiel. Isso. Tudo isso que você falou entra naquilo que eu comentei de campanhas, por exemplo, de orientação. E uma forma de fazer campanha de orientação, sim, é nas escolas também. E isso a gente não vê muito hoje. Hoje a gente vê outras coisas aí, tá? Mas, enfim, é verdade. E para comprovar isso, gente, vocês podem ver que há uma preocupação de muitos países europeus que a população deles está diminuindo. Vocês têm lá a Suécia, a Finlândia, tem alguns países que eles estão seriamente preocupados com a diminuição da sua população, o que não acontece em países mais pobres, né? Então, esse problema ele é plenamente verificado na medida em que as famílias ricas, dois jovens de famílias ricas ou de classe social mais alta se casam e eles optam por ter um filho só. Então, notem que a população D2 só gerou um. E se muitos fizerem isso, natural que a população daquele país, com o passar do tempo, vá diminuindo. E tem muito país muito preocupado com essa questão. Já em outros países, a gente vê aí que há um crescimento desenfreado da população, né? E os dois maiores países aí mais populosos, o caso da Índia, né, e da China, estão competindo aí, acho que é em torno de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes cada um deles, né? Então, isso é dado que, principalmente a Índia, o território é limitado, né? A Índia tem lá mais ou menos o tamanho do Brasil. Imagine 1 bilhão e 400 milhões de brasileiros aí, onde é que a gente ia colocar essa população toda? Mas eu queria voltar para aquele outro ponto, inclusive isso aí estava lá na tarefa 2, que eu coloquei, agora de cabeça, eu coloquei uma questão assim, Malthus estimulava pestes e guerras. E muita gente respondeu lá verdadeiro. E no gabarito vocês vão ver que está falso, né? Ele, na verdade, para quem vê a obra dele, ele aceitava guerras e pestes como úteis. Aceitava. Bom, já que guerras são inevitáveis, e eu não sei se tem um dia na história aí que a gente consiga se lembrar que não houve uma guerra em algum lugar do mundo. O planeta, esse nosso planetinha, infelizmente, sempre tem alguma guerra acontecendo em algum lugar. Mas no período dele, aqueles combates de nobres contra outros, tá? Aqueles temas que vocês já viram lá em muitos filmes aí, e principalmente as guerras entre França e Inglaterra, tradicionais guerras. Bom, eles não tinham Champions League na época, né? Então a diversão era um atacar o outro. Mas sempre havia uma guerra em algum lugar. A Guerra Santa, mandar as cruzadas lá para o Oriente Médio. Então, ele sabia que sempre havia guerras. E pestes também. Aí vocês podem pesquisar na história aí a peste negra, que
se abateu sobre a Europa num determinado período, a peste espanhola, que foi mais recente, mas sempre teve problemas, inclusive nós estamos vivendo um problema sanitário global nesse momento, né? Pasme, no século XXI. Né? Então, dado que isso era inevitável, ele sabia que isso ou ia ter uma guerra ou ia ter uma peste, ele dizia, bom, dos males ao menor, pelo menos isso contribui para diminuir a população. Note que dizer dessa forma é diferente de dizer, olha, eu quero estimular guerras, os países deveriam entrar mais em guerras uns com os outros, e a gente deveria criar vírus aí para espalhar pestes na população para diminuir, para mais gente morrer. O Malthus não disse isso, né? Então, eu acho que é uma grande injustiça que a história ou os historiadores atribuem a ele, é essa pecha de que ele estimulava guerras e pestes. Não foi exatamente isso que ele quis dizer. Ai, meu Deus, está acabando o horário. Bom, comentários sobre isso, gente, aproveite. Sobre o Mill, não tem muito que... Ele não tem, assim, nenhuma teoria própria dele, mas ele é considerado um clássico porque ele sintetizou todos os outros pensadores das obras. Ele fez uma espécie de síntese, e o livro do Mill, ele era a Bíblia nas universidades, nos cursos de economia, enfim, da época. Então, era obrigatório ter um aluno da área de ciências econômicas, obrigatoriamente ele tinha que ter o livro do Mill embaixo do braço. Né? E tem uma outra observação que ficou conhecido como precursor do socialismo. Gente, ó, ele lançou essa ideia de que é melhor ao mercado, aos capitalistas, permitir que os trabalhadores tenham acesso ao consumo via aumento de salários. Então, à época, pregar aumento de salário para aquela classe de oprimidos que entravam numa fábrica às 5 horas da manhã, o sol nem tinha nascido ainda, e saíam às 7 horas da noite, para ganhar um salário que basicamente lhes garantia comprar batata e pão e 1 litro de leite para eles sobreviver. Então, o Mill ele veio revolucionando, lógico que ele foi muito combatido no início, mas ele pregava que, olha, se você der um salário melhor para o teu funcionário, primeiro que ele vai trabalhar, vai vestir a camisa da tua fábrica, enfim, né, vai gostar de trabalhar aqui, você vai ter competição de gente querendo entrar na tua empresa, porque você paga melhor salário, e esse cara, se ele não consumir todo o salário dele na forma de subsistência, comprar alimentos básicos, de repente você tem uma fábrica de tecidos, vai que amanhã depois esse cara guardou parte do salário dele e consegue ser um cliente teu. Notem que a coisa de, eu não sei exatamente que ano o Mill escreveu isso, mas é lá por volta de 1870. Note que em torno de 30 anos depois, uma fábrica nos Estados Unidos, que é conhecida até hoje, vocês conhecem, eventualmente são clientes dela, que fabricam um automóvel chamado Ford, o conceito dele era puramente do Mill, do Ford, né? Era produzir automóveis tão baratos que os próprios funcionários das fábricas deles tivessem condições de comprar os seus automóveis, os automóveis Ford. E aí ele, para baratear, diminuir o custo de produção, ele entrou lá com uma linha de produção. O pessoal da área, de outras áreas aí adoram, né? Atribuir a questão da divisão do trabalho ao Ford, tanto assim que eles chamam de Fordismo e Taylorismo. É um outro autor aí da área de administração, Taylor, que lá na virada do século XIX para o XX, lá nos anos de 1900,
eles defendiam essa questão da divisão do trabalho, ou seja, modo de produção em linhas de produção, de modo a maximizar a produtividade. Mas esquecem esses sujeitos que atribuem ao Ford e ao Taylor essa questão da divisão do trabalho, que praticamente 1776, a obra do Smith, ou seja, praticamente 100 anos antes, o Smith já tratou da questão da divisão do trabalho naquele famoso exemplo que ele deu lá das 2 fábricas de alfinetes. Eu não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa, mas o Smith também é conhecido pela defesa da divisão do trabalho para o aumento da produtividade. Tá bom, gente? Depois tem o CE, né, as premissas do CE, mas que eu vou ter que comentar na próxima. Aí eu quero comentar bastante na próxima aula as premissas dos clássicos do CE e as versões clássicas de demanda por moeda comparado com a versão keynesiana da demanda por moeda. Tá? E aí depois a gente, acho que termina essa primeira parte. Deve ter lá a tarefa 3 já para vocês, lá no SIGA. Tá bom? Conversamos, então, na próxima sexta, mas deixa eu voltar aqui para essa apresentação. Mas tem aí uns minutinhos para os comentários de vocês. Fiquem à vontade. Professor? Oi. Bom dia. Não, é porque o senhor falou sobre essa questão da pobreza e dos filhos, né? E eu lembrei que a gente tem um exemplo disso, que é a China, né? Que tem a política do filho único, né? Que parou de vigorar um tempo desse. E durou 36 anos, né? Só que lá é um país comunista, né? Então não funcionou bem da forma que deveria, né? Era a base de ameaça e tal. Inclusive eu assisti esses dias um documentário chamado One Child Nation. Eu não sei onde é que ele está disponível, mas eu acho que eu assisti ele na Amazon, que fala sobre esse período, né? E fala como as mulheres eram ameaçadas e tal, que para não ter mais filhos lá isso foi bem complicado, né? Foi um período negro na história da China, lógico que a gente não tem muito acesso, porque é um país fechado, eles não mostram para o mundo o que acontece lá. Mas houve muita pressão do mundo todo, porque você falou que as mulheres eram ameaçadas, mas as mulheres eram mortas mesmo. As mulheres que eu digo, os bebês que nasciam, e nem mortos pelo Estado, não. Como ela, antes desse processo crescente de industrialização da China, a grande parte da população chinesa era camponesa. O pessoal vivia lá nos campos e vigorava a lei do partido controlador, do Partido Comunista, para diminuir, frear o crescimento exagerado da população, a questão da lei única, impuseram a questão da lei do filho único. Então, aqueles casais lá no interior, que moravam lá, eram camponeses distantes, não tinham vizinhos muito perto, a mulher estava grávida. Se nascesse filha, o próprio casal matavam. E alegavam depois para os parentes que nasceu morto, tá, que teve problema, para tentar ter um filho homem. E tem... A gente não tem, eu não tenho o registro, não tem, mas tem muitos, inclusive órgãos internacionais aí que bateram muito forte no governo chinês por essa questão. Os próprios pais matavam os filhos por que não queriam ter filha? Porque seria o único filho, como estavam lá no campo, lá no pé de uma montanha, precisava de mão de obra masculina. Então, era mais interessante ter um filho homem, até pela diferença da musculatura, de força física, enfim. Então, sim, há aí relatos de que milhares, ou sei lá, milhões de bebês, meninas, foram mortas pelos próprios pais. E isso no futuro gerou um outro grande problema, né? Eu até tenho em algum lugar na internet, aí eu vi uma foto de uma avó que ficava numa avenida lá da capital
da China com uma placa assim, case com meu filho, a recompensa de tantos mil, dinheiro deles lá. Quer dizer, a avó, com meu filho não, com meu neto, o neto dela estava em idade de casar e não encontrava mulher, porque a quantidade de homens era bem maior do que as mulheres. Então, naquelas vilas, naqueles povoados, o pessoal preferia ter filho homem. Na geração seguinte, como é que se... Aí não tinha muito mais homens do que mulheres, e aí o pessoal tinha dificuldade de encontrar a sua cara metade. E esse também. Então, por conta desses dois problemas, o governo lá liberou. Acho que a lei do filho único não está mais em vigor, eu não sei há quanto tempo. Mas é um problema sério lá, o crescimento da população, sim. Notem que agora há uma característica diferente da população chinesa, que antes era a grande maioria camponesa, hoje ela já é muito mais da metade urbana. E qual é a diferença nisso? Quando a maior parte desse 1 bilhão de chineses eram camponeses, a agricultura de subsistência lhe garantia lá, eles criavam um porquinho, galinha, uma vaquinha para ter o leite, tá? Plantavam, eles próprios se alimentavam, produziam o seu alimento. Agora, com a maior parte da população, imagina aí, são 700 milhões de chineses, mais de 700, deve ter quase 1 milhão de chineses que são urbanos. Moram em casas, trabalham em escritórios, têm empregos em indústrias, em escritórios, em bancos, enfim, e eles não têm tempo para produzir o próprio alimento. Então, eles demandam o alimento. Daí a sede da China. Para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, a China não era ninguém no mercado internacional de milho. Não era ninguém, nem se considerava nas estatísticas as importações de milho da China, né? Que os Estados Unidos são o maior produtor, vendiam muito milho para vários países aí, mas para a China praticamente nada. Em 10 anos, gente, a China hoje é o maior importador de milho do mundo, dada a necessidade deles eles demandam 120, 130 milhões de toneladas de milho por ano, e eles produzem 14, 15 milhões. Então, notem, 100 e tantos milhões de toneladas eles têm que comprar no mundo. E Estados Unidos, Brasil e Argentina, os maiores produtores de milho, né? Aliás, já fica aí a dica, né? Prepare-se, pessoal do churrasquinho do final de semana, compre uma varinha de pescar e vão pescar, porque o nosso churrasquinho vai ficar cada vez mais caro, tá? Essa história de ir no mercado comprar uma costelinha para fazer no final de semana vai doer cada vez mais, e aí tem até projeções para o aumento da inflação impulsionadas pelo setor de alimentos, aumentar muito a inflação, superar em muito a meta do governo esse ano. Por que eu estou dizendo isso? O preço que está a soja, o preço que está o milho, e vai subir ainda, essas duas commodities, os preços vão subir ainda mais, tá? Isso vocês já devem estar acompanhando aí, tem alguns estados, principalmente o Paraná, que vai perder muito milho na safra deles, por conta da seca, então vai faltar milho no mundo. E em produto ficando escasso, o preço sobe. E se sobe o preço do milho, sobe o preço do ovo, da galinha lá no supermercado, da carne, do leite, do queijo. Então, preparem-se, gente. Eu não quero ser profeta aí do final dos tempos, né? Mas esses alimentos, eles vão ficar mais caros esse ano, sim. Com certeza. Tá bom, gente? Estão passando 10 minutos da hora. Eu vou parar a gravação, que depois eu tenho outra aula ainda. Ok, nos vemos na